Senhor Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por essa chuva forte que está caindo agora. Conhecendo, Senhor, por cada um que presente. Agradecer pela sua presença aqui conosco nesse momento. Chamamos a Deus, Deus de Israel, nosso Deus e Pai, nós declaramos nessa manhã que Tu és o nosso Deus, nosso Pai, a quem nós amamos, a quem nós adoramos, em nome de Jesus. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra. Comunica conosco, Senhor. Neste momento, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 11, está escrito: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Amados, é tão crucial que entendamos nessa manhã este princípio que faz toda a diferença em nossa vida, quando nós entendemos que a obra que Jesus consumou no Calvário, por meio do seu sangue derramado, uma única vez para sempre, tendo obtido eterna redenção, o sangue nos purifica a nossa consciência de obras mortas. Sabe, é importante para nós hoje, porque vivemos dias difíceis em nosso país, esses dias. O Brasil passa por momentos difíceis, né? São muitos irmãos e irmãs passando por momentos que jamais passaram em suas vidas. Muitas tribulações, angústias, e alguns irmãos têm vivido um conflito interno intenso, têm vivido um conflito interno intenso, e às vezes esse conflito faz com que a pessoa entre em angústia, depressão, para a pessoa viver deprimido, um filho de Deus, quando há muitas promessas, quando a palavra de Deus nos coloca de forma que em Cristo Jesus nós temos tudo disponível para que vivamos uma vida íntegra, uma consciência limpa, convictos, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das situações difíceis que vive o nosso país. Precisamos entender que o sangue de Cristo ele nos purifica a nossa consciência de obras mortas. E quando nós entendemos esse princípio, não vamos viver desequilibrado emocionalmente. No Velho Testamento, quando o judeu vivia um conflito interno, talvez por ter pecado, talvez por causa do erro, o judeu, ele procurava o sacerdote. E de acordo com o Levítico, né, ele era aconselhado a fazer um sacrifício quando ele tinha andado fora da vontade determinada por Deus, de acordo com os princípios que Deus estabeleceu no deserto por 40 anos e na sua palavra, que é a Torá, que é o manual para o judeu andar. Então o judeu, quando tinha esse conflito, ele procurava o sacerdote, e o sacerdote o aconselhava, e ele levava o sacrifício no tabernáculo, depois no templo, e era derramado sangue em prol desse judeu. E ele saía dali
ali sem a culpa, sem essas obras mortas que eles tinham feito, que tinham levado ele a tal lugar. Mas sabe, se o sangue de animal aspergido purificava os judeus, muito mais o sangue de Cristo, muito mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas. Muito mais. Então, em João capítulo 8, nós vimos recentemente sobre essa história. Abra rapidinho só um versículo. Rapidinho, Romanos 8. Não vou entrar na história, mas só o versículo. Versículo 9. Quando Jesus foi levado diante de Jesus, aquela mulher pega em adultério. E sabe, os anciões, os fariseus, eles chegaram ali e falaram, citaram a lei, e falaram com Jesus que devia ser apedrejado até a morte. E eles pegaram pedras, e Jesus escrevia na terra, enquanto eles estavam ali esperando ver qual seria a reação de Jesus Cristo. E Jesus diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí o versículo 9, é o único versículo que eu quero aqui dessa história, diz o seguinte: mas, ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Olha aqui, acusados. João 8:9. João. Olha, Romanos. João 8:9. João 8:9, perdão. Acusados pela própria consciência, os homens religiosos de Israel, os homens, os fariseus com as suas barbas brancas, com as suas vestimentas, acusados pela própria consciência, foram um a um saindo de perto e jogando a pedra no chão. E a pergunta é: quantos filhos de Deus hoje estão vivendo um conflito interno por estarem sendo acusados pela sua própria consciência? Quantos filhos de Deus estão sofrendo com um conflito interno por causa de vivendo no seu íntimo um conflito de obras mortas? De obras mortas. Muitos estão envergonhados, porque o conflito interno traz vergonha por causa das ações feitas fora da vontade de Deus. E a vergonha muitas vezes impede a pessoa até mesmo de ir para a igreja. E é onde eles precisam estar. O judeu corria para o sacerdote, corria para o tabernáculo, corria para o templo. E nós podemos correr para a cruz. Correr para a cruz, onde nós encontramos alívio nesse conflito. Isso é sério, irmãos. Alguns irmãos vivem um grande conflito interno que tem levado muitos a viver uma vida deprimida, muitos vivem em depressão, muitos ficam angustiados e muitos estão fora do corpo de Cristo por não entender esse conflito. Às vezes por causa de pecados não confessados, talvez por causa de sonhos que gostariam de ser realizados em suas vidas e encontram obstáculos, talvez por querer andar de uma forma de vida, mas a própria consciência dele não fala que é errado, e ele, por causa da vergonha, talvez para não envergonhar sua família, seus amigos, seus parentes, vive esse conflito interno. Vive esse conflito interno. E sabe, a consciência muitas vezes acusa. E o resultado é um conflito interno intenso. Muitos estão sofrendo, inclusive, a gente pensa que isso acontece com as pessoas lá fora, as pessoas que não é nascidas de novo. Mas muitos irmãos nossos,
na fé, nascidos de novo, estão sofrendo por causa de um conflito interno, porque não discernem esse conflito interno. E sabe, muitas vezes, nós como filhos de Deus, nascidos de novo, ficamos lutando mano a mano com a nossa carne. E quando isso acontece, nós vamos perder tudo. Muitas vezes em nossas vidas, ficamos lutando mano a mano, frente a frente com a nossa carne. E vamos perder feio. A carne milita com o espírito. Gálatas capítulo 5. E nós precisamos ter esse discernimento, e por isso é tão importante para nós nessa manhã, né, entender esse princípio. Ficamos lutando uma batalha que já está vencida, está consumado. Ficamos lutando uma batalha que já está vencida, vencida na cruz do Calvário, está consumado. Você e eu hoje podemos correr para Cristo e não viver um conflito interno, correr para a cruz e deixar o sangue de Cristo purificar nossa consciência de obras mortas, deixar o sangue de Cristo descansar no fato que a obra está consumada. Eu quero dizer para vocês nessa manhã, amados, a perseguição interna já foi resolvida na cruz. E tudo que precisamos hoje para viver uma consciência limpa, tranquila e confiante na fé, está disponível, está consumado. Está consumado. Jesus gritou, está consumado. Em João 19:30, está consumado. O sangue foi derramado. Se sangue de animal purifica uma das obras, muito mais o sangue de Cristo purificará nossa consciência de obras mortas. A batalha já foi vencida. Não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós, Gálatas 2:20. Mas sabe, temos um problema. Em João 8:44, fala que o pai da mentira é o diabo. E ele quer que vivamos um conflito interno, emocional. Ele quer que vivamos um conflito interno e ficamos fora da presença de Deus. Ele quer que vivamos esse conflito que já está resolvido na cruz. O inimigo acusa o tempo todo e lança seus dardos com a finalidade de vivermos um conflito interno. Em Efésios capítulo 6, olha comigo, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. A partir de versículo 10, está escrito, Efésios 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz e abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para
Para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ó amados, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas o inimigo quer de qualquer jeito fazer com que pensamos que a nossa luta é contra carne e sangue. Ele quer que vivamos um conflito interno, gerando atitudes em nós que nos leva à introspectividade, tá certo? Ele quer fazer-nos ficarmos introspectivos. Ele quer que colocamos a nossa cabeça para dentro de nós mesmos e ficamos fazendo de vítimas, ficamos introspectivos, enviando a nossa cabeça, a nossa consciência, os seus dardos. O inimigo envia seus dardos com a finalidade de ficarmos isolados. E assim, amados, corremos um sério risco de ficarmos deprimidos, angustiados, quando não conseguimos discernir esse conflito interno. Esse conflito já foi vencido por causa da cruz do Calvário. Se não discernirmos, precisamos buscar ajuda de pessoas qualificadas para nos orientar no que devemos fazer. Muitos estão vivendo esse conflito interno, e a primeira reação daqueles que estão vivendo um conflito interno, que não discernem esse conflito que já foi vencido, a batalha já foi vencida, já foi ganha por Cristo. Aqueles que não discernem e vivem esse conflito, a primeira reação é se isolar. Muitos estão se isolando da família, isolando da igreja, isolando do trabalho, da vida, do dia a dia, estão se isolando. E quando uma pessoa começa a se isolar, a família, os amigos precisam agir rápido, porque essa pessoa está correndo um sério perigo no isolamento. Não pense que irmãos não passem por essa situação. Muitos filhos de Deus, nesse tempo difícil, estão vivendo conflitos internos por não entender que a batalha já foi ganha. Estão se isolando, estão ficando introspectivos. Como o avestruz, que eu gosto de usar muito, com a sua cabeça enfiada na terra e acha que está seguro. Se isola de todos e de tudo. Não vem na igreja porque acha que todo mundo sabe o seu problema. Não afasta dos eventos da família. Afasta do trabalho. As pessoas precisam de ajuda e de ajuda rápido. Paulo, em Filipenses 3,13. Paulo estava sempre sendo acusado pelos judaizantes. Ele estava sendo acusado pelos judaizantes. Olha, você era um perseguidor dos cristãos, você matou, você prendeu, vários cristãos que foram à morte, que foram à prisão por sua causa, e agora você está falando de Cristo, de Jesus? E Paulo era perseguido. Imagine os dardos do diabo na cabeça jogados na cabeça de Paulo. Os dardos do inimigo para fazer Paulo ter um conflito interno. Mas Paulo disse em Filipenses 3,3: uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para que estão adiante de mim. Paulo disse em 2 Coríntios 10,5: eu levo cativo todos os pensamentos que não são de Deus a Deus, porque ele está consumado. Está consumado. Eu sei que o sangue de Cristo, muito mais do sangue de Cristo, purifica a minha consciência de obras mortas
sejamos introspectivos no nosso dia a dia, nos isolando das pessoas. O conflito interno, a batalha já foi ganha, está consumado, está acabado. O sangue de Cristo purifica a nossa consciência de obras mortas. Oh, amados, abre sua Bíblia comigo em Salmos 25. Salmos 25. Perdão. Salmos 25. Aqui parece que o salmista estava passando por um grande conflito interno. E ele deu a solução. Ele correu para Deus. Mas ele já estava se isolando. Ele estava num conflito no seu íntimo. Está escrito aqui em Salmos 25, versículo 16 a 20. O salmista fala, Salmos 25, 16 a 20. O salmista fala o seguinte, que é Davi. Ele diz o seguinte: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Olha aqui o conflito interno. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Olha aqui, Davi parece que está com esse grande conflito interno. Olha, ele falou, olha, alivia-me as tribulações do coração. Imagina, aqui está o maior monarca da história de Israel. Aqui está aquele que Deus diz, esse é um homem segundo o meu coração. E ele está com esse aflito, com esse conflito interno. Ele fala, Senhor, alivia-me, Senhor, das tribulações do coração. No versículo 14, 15 e 21 está escrito, 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Versículo 15, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Versículo 21, preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Olha aqui, o lugar para onde nós devemos correr. Para Deus. E nós, como filhos de Deus, cristãos, nascidos de novo, lavados pelo sangue de Cristo, novas criaturas, precisamos entender que as coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Nós podemos correr para a cruz, está consumado, a batalha já foi ganha. Não precisamos viver um conflito interno, precisamos correr para a cruz. Quando erramos, tropeçamos, sacudimos a poeira e andamos. Isto é fé. Isto é fé. A culpa é algo terrível. E se não levada à cruz, pode também produzir um conflito interno intenso. Mateus 27, olha lá comigo. Mateus 27. Mateus 27. Mateus 27. Judas, o traidor. Andava com Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, vendo os milagres de Jesus, mas seu coração não estava com Jesus. Muitos vão na igreja, vão na igreja, mas não são nascidos de novo. E quando vivem um conflito interno, se isolam e muitos acabam na sua própria vida. Judas, versículo
Mateus 27, versículo 3 a 5, está escrito. Então, versículo 3 a 5. Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Judas, cheio de remorsos. Essa palavra remorsos no grego, ela significa sentimento de culpa, sensação de mal-estar, angústia, depressão. Ele ficou deprimido, cheio de remorsos, e ele se isolou de todo mundo, sozinho, saiu. E aí está o perigo. Eu se importar. Resultado: suicídio. A culpa é algo terrível. Nós precisamos deixar o sangue de Cristo nos purificar de toda a obra. Mas, por mais que você creia que Deus é o que produz sempre o desejo no seu coração do querer, do realizar, do efetuar em sua vida, isso não acontecerá se você não sossegar sua alma e descansar na obra consumada. Deus jamais vai tirar o nosso livre-arbítrio. Não adianta você achar que Deus, quando for a vontade de Deus, Ele vai me envolver para isso. E viver um conflito interno sem descansar na graça de Deus, na obra consumada. Se você não aplica a obra consumada na sua vida, irmão, ou nós vamos lutar mano a mano, frente a frente com a nossa carne, e nós vamos perder. Nós vamos ficar angustiados. E nós corremos perigo. Precisamos correr para Deus, precisamos buscar um aconselhamento com pessoas sábias, pessoas que amam a palavra de Deus. Precisamos correr para Deus, como o salmista Davi correu. Deus não está procurando perfeição. Ele sabia e sabe que às vezes iremos fracassar, mas mesmo assim Ele nos amou e nos ama. Deus conhece o nosso íntimo e precisamos ocupar-nos com os pensamentos de Deus a nosso respeito. Somos tão preciosos para Deus nessa manhã. Sua vida, a minha vida, é de grande valor para Ele. Não permita que os pensamentos do inimigo que lança na sua consciência te jogue para baixo, te faz sentir culpado, quando a palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Não precisamos nos isolar das pessoas. Corremos para Cristo, corremos para a cruz, não deixamos de congregar, vamos estar junto com as pessoas, não vamos ficar sozinhos, dando espaço para o inimigo lançar mais dardos que nos jogam para baixo, que nos faz adoecer, que faz nos viver angustiados. Vamos correr para a cruz, vamos buscar aconselhamento da sua palavra, vamos viver a vida da obra consumada intensa. Não vamos deixar a doutrina na prateleira, vamos pegar a doutrina, tirar a doutrina da prateleira e aplicar, deixar ela ser vida em nossas vidas. Está consumado, está terminada a obra, o sangue foi derramado, lá na cruz obtivemos a eterna redenção. Quando aplicamos a obra consumada em nossas vidas, entenderemos que a batalha já foi ganha, está vencida.
Romanos 6, 6, fomos crucificados com Cristo. Romanos 6, 8, fomos mortos com Cristo. Romanos 6, 4, fomos sepultados e ressurretos com Cristo. E Gálatas 2,20, não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. Estamos escondidos em Cristo e Cristo em Deus. E quando Ele manifestar, nós vamos manifestar com Ele em glória e poder. Colossenses 3, 3, 4. Corramos para a cruz. Corramos para Deus. Onde nós vamos encontrar perdão. Onde nós vamos encontrar o gozo, a alegria. Temos de parar de ser ouvintes negligentes, de acordo com Tiago capítulo 1. Mas sim, ouvintes operosos, praticantes da palavra de Deus. Amados, nesses dias difíceis, você pode viver uma vida no gozo, na alegria da paz que excede todo entendimento. A batalha já foi ganha. Cristo consumou a obra. Deixa Deus te transformar de dentro para fora. Deixa Deus te mudar os seus pensamentos, a sua maneira de andar. Deixa Cristo criar em você o seu caráter. O caráter que pensa tudo que é certo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro. Não deixe de congregar. Se você não está congregando e está nos assistindo hoje pela internet, corra para a cruz. Corra para a cruz. Busque aconselhamento. Não deixe de congregar. Não viva um conflito interno. Uma batalha que já foi vencida por Cristo na cruz. Está consumado. Está concluído. Está acabado. Amados, aquele que é nascido de novo, não precisa viver uma vida angustiada, deprimida. Não precisa deixar viver um conflito interno, lutando consigo mesmo. Mesmo seus sonhos, os desejos do seu coração ainda não foram realizados. E você vê um monte de obstáculos. Mesmo que você gostaria de fazer algo, e são todas barreiras. Ou mesmo que o sentimento de culpa por um ato ou uma atitude que você tem feito hoje ou no passado esteja produzindo esse conflito, leva cativo diante de Deus. Confessa, sacode a poeira, deixa Deus cuidar de você, deixa Deus te exortar, deixa Deus te animar, deixa Deus te educar, deixa Deus te direcionar no caminho que Ele tem para a sua vida. Não se isole, não abandone a sua carreira, não abandone a carreira que Deus determinou para a sua vida. Corra para Deus, busque aconselhamento, deixa Deus te transformar de dentro para fora. Hoje é o dia da cura. Davi, em Salmos 25, eu creio que ele estava no processo de cura interna. Ele diz: Deus, alivia as tribulações do coração. Deus, alivia as tribulações do meu coração. Alivia. Imagine se Davi conhecesse a obra consumada, já tivesse acontecido. Ele corria para a cruz. Ele falaria: Senhor, que o seu sangue purifica a minha consciência de obras mortas. Mas nós sabemos que Davi viveu antes da obra consumada. E nós hoje temos esse privilégio de falar: Senhor, purifica a minha consciência das obras mortas. Purifica o meu coração das tribulações, das angústias.
Cura-me, Senhor. Sara-me, Senhor. Anima-me, Senhor. Exorta-me. Edifica-me. E quando você coloca diante de Deus o desfrute da batalha já vencida no Calvário, você vai ser praticante de Romanos capítulo 8. Em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O preço foi o sangue. Se o sangue de animais purificava, muito mais o sangue de Cristo purifica a nossa consciência de obras mortas, para podermos servir ao Deus vivo. Pensa nisso nessa semana. Quando começar aqueles pensamentos no seu íntimo, quando começar aquela guerra, corra para Deus, não dê espaço, corra para a cruz, corra para a cruz, corra para Deus, e deixe Ele te transformar de dentro para fora. Funciona, porque Deus conhece o mais profundo do nosso íntimo. O teu Espírito, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, prescruta as profundezas de Deus e habita no homem, prescruta as profundezas do homem, ele conhece o nosso íntimo, o nosso pensar. E quando nós damos espaço, nós vamos ver que a batalha já foi ganha e nós somos mais que vencedores. Amém? Curvando nossa cabeça e fechando nossos olhos. Precioso Pai, te agradecemos, Senhor, pela obra do Senhor, pelo sangue de Jesus que foi derramado. Te agradecemos, Senhor, porque nós temos um lugar de refúgio. Os judeus tinham cidades de refúgio. Nós temos um lugar específico de refúgio, a cruz do Calvário, onde o sangue de Jesus foi derramado uma única vez por toda a eternidade. Senhor, que o Senhor possa nos direcionar dentro da sua vontade. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos curar o mais profundo do nosso íntimo, onde os conflitos muitas vezes acontecem. E nós, ó Pai, possamos entender e discernir que a batalha já foi ganha, que a cruz de Cristo é real em nossas vidas, a obra está consumada. E nós podemos, ó Pai, descansar nessa obra, deixando o seu sangue nos purificar, a nossa consciência de obras mortas, e lavar o nosso mais profundo íntimo, e nos dar, ó Pai, o descanso da batalha que já foi vencida. Obrigado, Senhor, por tão grande amor revelado na cruz. Obrigado. Porque sabemos o grande conflito que houve ali na cruz, entre os demônios e os anjos. Mas sabemos que foi tão crucial essa obra ser consumada, para que hoje nós pudéssemos viver uma batalha que foi vencida, que possamos descansar numa batalha que já foi ganha, por meio da obra consumada. Te amamos, Senhor, te adoramos. Nós te damos toda a honra e toda a glória. Cuida, Pai, de cada vida aqui, ó Pai, nessa semana, cada família aqui representada. Os irmãos que nos assistem pela internet, estenda as suas mãos, ó Pai, sobre cada família. Protege-nos na volta para casa. E nos dê uma semana, Pai, abençoada. No nome glorioso de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.